E oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. E bora para mais uma receita? Hoje eu venho compartilhar com vocês como eu preparo um bolo grande. Essa massa dá para 40 a 45 fatias ou então um bolo aí de 4 a 4,5 kg. E é uma massa super fofinha, estruturada e úmida. Vale muito a pena essa receita. E eu espero que vocês gostem do vídeo. Se você gostar desse conteúdo, compartilhe muito para o nosso canal continuar crescendo. E se você é novo ou nova por aqui, se inscreva. Toda semana tem novidades. Então, para essa receita, eu vou utilizar 10 ovos. Aqui são ovos grandes e estão em temperatura ambiente. Gente, lembrando que aqui é uma massa grande e alta. Nesses ovos eu coloquei 2 colheres de sopa de essência, utilizei no sabor de baunilha, mas aí fica a critério. Gente, aqui como é uma grande quantidade de ovos, dê sempre preferência também para ovos frescos, para sua massa não ficar com cheiro e nem gosto de ovo. Aqui o meu açúcar já estava pesado e peneirado. Gente, aqui eu faço todas as minhas receitas por peso. No vídeo eu passo para vocês por xícaras para ajudar quem não tem balança e conseguir fazer as receitas aqui do canal também. Mas é claro, se você puder fazer sempre tudo por peso, é bem melhor. O risco de dar errado alguma coisa na sua receita é bem menor quando você faz tudo por peso. Aqui deu 3 xícaras de açúcar refinado. Vocês viram que a minha xícara não estava muito cheia. Essa xícara que eu uso tem 200 ml de capacidade e nesse açúcar eu coloquei também 2 pitadas de sal para ajudar o tempo de caramelização da massa também. Vou colocar os ovos com açúcar para bater na potência máxima da minha batedeira. Gente, aqui é o limite que eu consigo fazer nessa batedeira, são 10 ovos. Depois, se vocês quiserem, eu trago aqui no canal como eu preparo as minhas massas maiores, utilizando essa batedeira mesmo. A gente sempre tem que ter criatividade, né, gente? Então, deixa aqui nos comentários se vocês querem. Aqui eu deixo bater por 15 minutos na potência alta. Aqui a minha farinha também já estava pesada, eu já coloquei em xícaras para falar para vocês, e aqui deu 5 xícaras. Vocês viram que a minha xícara aqui também não está muito cheia, tá no limite da xícara, não ultrapassa muito. Aqui é farinha de trigo sem fermento, porque eu vou acrescentar o fermento químico. E eu vou colocar junto da farinha 1 colher de sopa mais cheinha de fermento químico. Gente, lembrando que na descrição eu deixo todas as medidas por gramas. Vou misturar aqui e já vou reservar. E aqui eu tenho 300 ml de água. A minha água está em temperatura ambiente. Dê sempre preferência para os ingredientes em temperatura ambiente, assim a sua massa sempre vai ficar bem fofinha. E nessa água eu vou acrescentar 75 ml de óleo, aqui eu estou utilizando o óleo de soja mesmo, também vou reservar. E aqui já deu o tempo de batimento dos meus ovos com açúcar, já dobrou bem de volume. E agora eu vou colocar a minha batedeira na velocidade 1 e vou colocar um pouco da água com óleo. Gente, geralmente eu primeiro coloco aqui os líquidos para depois colocar os secos. Como essa quantidade é o limite da minha batedeira, então eu vou colocar primeiro um pouco de líquidos, uma boa quantidade eu coloquei aqui, e aí eu já venho com os meus secos. Eu vou intercalando. E eu gosto de fazer esse processo aqui já na batedeira, porque se eu for fazer separado com a ajuda do fouet, gente, a gente mexe demais a massa e acaba estragando um pouco da estrutura que a gente ganhou com os ovos e o açúcar. Então, eu prefiro já acrescentar os meus ingredientes e finalizar com o fouet, só para eu ver se tá bem homogêneo, não ficou nenhum gruminho de farinha de trigo, porque grumos de farinha de trigo também faz murchar a massa. E podem reparar aqui que eu não vou perder a estrutura da minha massa quando eu terminar de finalizar. Aqui terminando de colocar os ingredientes, eu vou dar uma limpadinha ali com a espátula e vou terminar de misturar com a ajuda do fouet. E lembrando que aqui é só misturar, não é bater pra gente não ativar o glúten da farinha de trigo. E o glúten é ótimo pro
pão para deixar uma massa mais elástica para o nosso bolo, isso é péssimo. E aqui, com a ajuda do fouet, eu vou fazendo o movimento de baixo para cima, com delicadeza, para não perder a estrutura, até eu ver que tá uma massa totalmente homogênea. Vou utilizar aqui uma forma retangular, a medida dessa forma é 30 de comprimento, 22 de largura e 10 de altura. Vou utilizar um papel manteiga somente no fundo. Por que que eu não unto? Porque eu quero que a minha massa cresça rente. Quando a gente unta a nossa forma do modo tradicional, com margarina, óleo e farinha de trigo ou desmoldante, a nossa massa, ela encolhe, porque ela solta da forma. Isso pode fazer até murchar o meio do seu bolo. E aqui eu quero que a minha massa fique rente à minha forma, porque eu vou utilizar para rechear. Coloquei toda a massa, ajeitei e vou levar para forno pré-aquecido. Eu deixei o meu forno pré-aquecer por 10 minutos na temperatura de 180 graus. Vou levar para assar e aqui a minha massa assou por 55 minutos. Lembrando que é uma massa grande, alta, e esse tempo pode mudar de acordo com cada forno. E aqui, gente, como é uma massa grande, alta, antes de fazer o teste do palitinho, você vai lá no forno, pega ali o meinho do seu bolo, bate assim com a mão delicadamente. Se você vê que tá muito molinho ainda, não faça o teste do palitinho. Só faça o teste do palitinho quando você vê que o meinho tá estruturado. Porque às vezes tá cru, você vai lá, espeta um palito e murcha o meio também do bolo. Então, essa é melhor você primeiro fazer o teste ali da palma da mão. E aqui já é outro dia, minha massa já está assada e totalmente fria. Eu gosto de preparar a massa em um dia e utilizar no outro, porque ela tá mais estruturada. Para desenformar, eu utilizo uma faca sem serra, passo por toda a lateral da forma. Aqui precisa ser sem serra, porque se passar com a serra, é perigoso a gente arrancar um pouco de alumínio ali da forma e passar para o nosso bolo. Agora, para fatiar, se você for utilizar a faca, aí sim você utiliza a faca com serra. E olha, gente, como que fica essa massa totalmente estruturada. E aqui, depois que eu fizer a montagem do meu bolo, ele vai ter a medida certinho, 10 de altura. Eu retiro o papel manteiga e aqui eu vou fatiar essa massa em 3 partes, para eu ter 3 de massa e 2 de recheio. Mas é totalmente a critério aí para sua montagem. Ah, gente, não falei para vocês, aqui a minha massa não está queimada. Esse topinho aqui é por conta do meu forno, ele é elétrico, pequeno, e eu utilizo as 2 partes lá da resistência, tanto a de cima e a de baixo para assar. Aqui é só retirar esse topinho, eu sempre retiro dos meus bolos, que é a parte mais açucarada, e está tudo certo. E como eu falei para vocês, eu parti essa massa em 3 partes, utilizando um nivelador de bolo. Mas se você for utilizar a faca, utilize a faca com serra. E você pode utilizar essa massa também para bolos no pote, vai render bastante. E aqui eu vou mostrar para vocês o peso do bolo sem cobertura. Eu utilizei uma mousse de morango e um recheio maravilhoso de chocolate. Aqui, dependendo da cobertura que você for utilizar, esse bolo pode chegar até 5 quilos. E esse bolo me rendeu 40 fatias fartas. Mas é claro que dá para render muito mais. Aí depende da encomenda que você receber. Aqui dá para perceber que essa massa, ela aguenta recheios pesados também. E é isso, pessoal, que eu tinha para hoje. Eu espero que esse conteúdo tenha sido útil para vocês. Se você gostou, deixe aqui o seu like, a sua sugestão para os próximos vídeos e compartilhe muito para o nosso canal continuar crescendo. E se você ainda não me acompanha nas redes sociais, eu vou deixar o link aqui na descrição. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!